Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna só para prestar a minha solidariedade à minha amiga vereadora Rita, que teve uma perda muito grande de seu esposo. Agora, esses dias, todos já conhecem, mas na sessão passada a nobre vereadora não estava presente e hoje eu me sinto na condição de usar essa tribuna, vereadora Rita, para dizer que o Rubão era uma pessoa muito amiga, muito conhecida, e deixou isso ali registrado no seu velório com aquela quantidade de pessoas ali no seu enterro. Por isso, vai deixar saudades na nossa Guaraí. Rubão tinha seus vídeos, suas brincadeiras, e por isso é uma pessoa que não tinha maldade no seu coração. Fiz campanhas, para quem não sabe, de vereadores junto com o Rubão, na candidatura que ele fez. Eu estive ali junto com ele, e por isso eu quero deixar hoje aqui registrado que o nosso saudoso Rubão era um amigo, amava Guaraí, e por isso, vereadora Rita, quero dizer para a senhora que o momento é difícil, é complicado, mas que Deus possa te abençoar e te dar força nesse momento para você e para todos os seus filhos, para todos os familiares. Não é fácil, mas a vida é isso. Hoje estamos aqui, amanhã só Deus sabe aonde estamos. Por isso, senhor presidente, não quero elevar a mais nada, tendo muitas coisas a citar e falar nessa tribuna. Mas hoje eu quero aqui apenas registrar esse momento tão difícil que a nobre vereadora Rita, minha amiga do mandato passado, da vida, e continuamos aqui. Eu venho aqui prestar minha solidariedade a você. Eu estava também numa praia quando recebi uma mensagem falando daquele fato ocorrido. E você não imagina o quanto aquilo nos entristeceu, o quanto aquilo nos deixou triste, né, por saber que o seu esposo, né, carinhosamente o Rubens, tinha partido, infelizmente, de uma forma tão dolorosa, tão trágica, mas bem colocado aqui pelo vereador Ricardo Gauchin. Nós sabemos também da sua bravura, da sua coragem, da sua determinação. E digo assim, Deus sabe de todas as coisas. E a senhora foi uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma mulher que sempre esteve presente junto com a sua família. Que iniciou sua carreira política orgulhosamente chamada de Rita do Rubão. A professora Rita, a Rita do Rubão. Vossa Excelência, todas as vezes que precisou entrar em quaisquer, vamos dizer, cerimônia de posse, que seja de secretário, de vereador, a gente via que você estava ali do lado do seu esposo. E ele orgulhava muito da Rita. A gente vai lá no Instagram dele e vê lá eles fazendo vídeo, contando a sua história, pedindo voto para você. Então, além de esposo, foi um grande apoiador, um grande amigo seu, e foram muitos anos, e foi ele que deu, acredito, as maiores alegrias da sua vida, que foi seus 3 filhos, né? O Paulo Henrique, o Vitor, a Sinara. Então, a gente se despede. Tivemos a tristeza de se despedir dele aqui, principalmente você e a sua família. Mas você viu o sentimento de carinho que toda a comunidade e população tinha para com ele. Toda a população, né? O papai Rubão, que gostava assim carinhosamente de ser chamado. E naquele dia eu falei para você da sua bravura, da sua coragem. Porque você passou por altos e baixos, você passou por muita dificuldade. Isso não é de se esconder, todo mundo via, mas você sempre esteve ali presente, lutando pela mudança da vida dele, né? E quis Deus que com a partida dele, mas você sabe que você lutou. Foi você que saiu aqui para Palmas para buscar um tratamento para ele. E a gente via, a gente acompanhava, e você sempre falava, ó, Marcelo, eu estive hoje com o Rubens, buscando um tratamento. E ele estava tão feliz, Rita. A gente via que ele estava tão feliz, ele estava tão alegre, ele aceitou aquele tratamento. E você ali toda a vida dando suporte, dando força. Me recordo que você, dias anteriores, você tinha falado
até que estava gostando muito de receber as pessoas em orações, as pessoas que iam na sua casa para orar, para dar apoio naquele momento, para fortalecer. Então, como diz, Deus sabe de todas as coisas, Deus preparou ele, né? E que quis Deus que até no momento da partida dele, você foi uma guerreira, você estava do lado dele. Sabemos que a natureza, a força da natureza, a gente não pode ir contra ela, porque se você tivesse força, você tinha tirado ela daquela situação, você tinha tirado ele. Né? Mas até na hora da sua partida, você estava lá do lado dele, né? Como companheiro. Então, é esse sentimento que fica em você, né? De uma boa mãe, de uma boa esposa. Então, que Deus venha fortalecer você a cada dia mais, venha fortalecer os seus familiares, né? Venha lhe dar graça. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas para quem já venceu tanta coisa na vida, superou tanta coisa na vida, né? Recentemente perdeu o pai também há pouco tempo, mas a vida nos ensina. Então, rogo a Deus todos os dias, a gente tem colocado você em nossas orações, tá? Que Deus abençoe, que Deus venha fortalecer você a cada dia mais e conte sempre com seu amigo, colega, vereador Marcelão. No auge da minha empáfia, eu achei que podia aconselhá-la. E numa das nossas viagens em Brasília, em que nós dividimos quarto, ela estava aflita porque o Rubão estava dando trabalho aqui. E eu briguei com ela. Disse, Rita, você não precisa passar por isso. Você não é mãe dele, Rita. Cuida de você. Ele já é adulto. Ela me olhou bem no olho e disse, você conhece o Rubão, Karina? Eu conheço o Rubens. O Rubens, pai dos meus filhos, que me deu a oportunidade de estudar, que me incentivou, o Rubens que sempre abriu as portas da nossa casa para receber todos os nossos amigos. E agora ele está doente. O alcoolismo é uma doença. Então não, eu não vou soltar a mão do Rubens. Eu vou cuidar dele. Eu vou ficar do lado dele enquanto ele precisar de mim. Nós vamos atrás de um tratamento, vai dar tudo certo. Eu não sabia o que dizer. A minha vontade, senhor presidente, era de me esconder embaixo da cama, de vergonha, de ter dito a ela que ela devia desistir do marido dela. E eu queria dizer, vereadora, que essa foi uma das lições mais importantes que eu tive na vida enquanto mulher. Nós não somos sozinhas, nós somos família. E a senhora me mostrou ali que a senhora era capaz de abrir mão de você naquele momento para ser família, para ser suporte para o seu esposo, e você foi. Ontem nós duas conversamos ali na sala da Tati e eu tive a oportunidade de dizer, e quero que todos que estejam nos ouvindo saibam, a senhora fez tudo o que podia, com honra, nunca a senhora fez pouco do seu esposo, nunca a senhora veio para essa sessão com a cara ruim. Na sessão solene, presidente, que ela fez para as mulheres, na semana anterior, ela tinha passado por situações muito difíceis com ele e ninguém nem via isso no rosto dela. Primeira sessão que eu vejo a Rita um pouco mais calada é a de hoje. Todas as outras vezes que ela passou por momentos difíceis, ela veio com um sorriso no rosto e esse sorriso vai voltar, Rita. A dor da saudade, ela é grande, mas eu tenho aprendido na vida que o luto, ele deixa duas dores possíveis, a da saudade e a do remorso. E a vereadora Rita só vai carregar a dor da saudade, a do remorso não cabe a ela. Ela fez tudo que podia. Então, eu rogo a Deus, a Nossa Senhora, para que muito em breve o seu sorriso e o seu brilho nos olhos volte. E enquanto ele não for natural, vai tentando, Rita, porque ele vai voltar. E nós estamos aqui para ver e vibrar quando ele for inteiro. É isso que eu queria tornar público aqui hoje, presidente. Rita, mas eu falei nos corredores já para você, a admiração que eu tenho e como você deve se orgulhar da sua trajetória, porque foram em outras palavras, mas foi mais ou menos isso que você disse para mim. A vereadora Rita, ela disse um dia para mim, Miqueias, quando o Rubens, né, que se fala, o Rubens estava bem, ele cuidou de mim, ele esteve do meu lado. Então, nesse momento que ele precisa de mim, eu não posso deixar ele. Então, isso realmente representa muito quem você é, Rita, quem a senhora é. Então, parabéns, assim, pelo companheirismo que você teve ao lado dele, sabe? A tua história, então, deve se orgulhar disso. É um momento de dor, é um momento que você deve viver esse momento. Você deve lembrar dos bons momentos, lembrar da história que vocês construíram, junto com seus filhos, e se orgulhar. E que isso possa, como o presidente falou,
confortar um pouco o teu coração. Do quanto você foi guerreira e como o Guaraí reconhece isso. Tá? As pessoas que sabem disso, o quanto você foi uma mulher mesmo a ser exemplo para o povo de Guaraí. Parabéns, viu, Rita, assim, pela tua história, por mais que seja hoje dor, mas que bom que você conseguiu, porque nos últimos dias que o Rubens teve, você conseguiu oferecer para ele um bom tratamento, você estava do lado dele, e você esteve do lado dele até o final. Viu, Rita? Essas são minhas palavras, que Deus possa estar dando conforto a todos vocês. Foram 37 anos. 37 anos. Construímos uma família. Tivemos momentos muito bons, extremamente. Momentos que ninguém imagina. E às vezes viam o Rubens na situação que ele estava passando e imaginavam sim, né? Nossa, como a Rita está, como que fica dessa forma. Hoje estou vereadora, fui eleita pelo povo de Guaraí. O Rubens começou a incentivar isso em mim. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, que eu seria vereadora. Ele era muito visionário, idealista, e queria ser vereador. E ele se candidatou por 2 vezes. E ele não foi eleito. E ele olhou e disse, você que vai agora. E vamos, e não tinha conversa, né? E tentei a primeira vez e não consegui. E ele disse, não, mas você vai. E eu estou hoje, pelo 2º mandato, vereadora de Guaraí. E isso mais por insistência dele, na verdade, né? Na verdade, ele despertou em mim aquilo que ficava lá adormecido, que nem eu sabia também. Então, o que eu quero hoje aqui é apenas agradecer mesmo. E eu gostaria também de aproveitar esse momento para deixar um recado. A morte, quando ela chega, ela não tem ensaio. Ela chega e acabou. E ali ficam muitas palavras que precisavam ser ditas. Então, é muito difícil, né? E às vezes a gente... O Rubens, ele era extremamente carinhoso. Tinha aquele jeito dele. E eu falei isso na igreja e vou falar novamente. Porque eu tenho certeza, assim, as pessoas precisam, nós precisamos perceber nos gestos das pessoas. A gente precisa perceber, são pequenos gestos que às vezes a gente não liga, né? E depois fica aquele sentimento que não é muito bom. Na minha casa, o Rubens, ele tinha problema de insônia. Então ele levantava muito cedo. E todos os dias ele passava o café da manhã e colocava na mesa. E lá em casa tem muitas plantas e ele quebrava um galho da planta e colocava num copo com água. E quando eu levantava, que eu via aquele galho de planta, eu chegava e brigava. Você vai matar minha planta? Todo dia você quebra um galho. Olha só, né? E ele com toda delicadeza, querendo agradar, e às vezes a gente não percebe. Às vezes as pessoas têm um gesto de carinho, têm um ato, e a rotina do dia a dia, aquela correria, a gente acaba sendo grossa. E depois não tem, né, como você... Aí você começa a lembrar tantas coisas. Então, eu acho que a gente deve, sim, estar sempre pensando a questão da perseverança, daquilo que você acredita. Eu acreditava, eu tinha certeza que nós iríamos alcançar todos os planos. Eram muitos. Quando eu levei ele para o tratamento, que ele voltou, e ele dizia, né? Nossa, como eu estou bem. Que bom que você não desistiu de mim. Então isso é o que conforta. E eu quero
agradecer mesmo, de coração, a todas as pessoas, a todos os guaraienses. Quero agradecer aos senhores vereadores por ter atendido o meu pedido para que ele fosse velado nessa casa. Foi a única coisa que eu pude fazer para ele depois. Muito obrigada.